Muito bem, pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Nós vamos começar a nossa aula hoje, sexto ano maravilhoso, saudade de vocês pessoalmente, né? Logo, logo estaremos juntos, mas em nossa primeira aula nós vamos começar a estudar o Egito Antigo, tá legal? É uma das mais antigas e poderosas sociedades que já existiu nesse planeta, certamente, porque o Egito Antigo foi um grande império, ou seja, dominou várias outras regiões e passou para frente o seu modo de viver, as suas crenças, ou seja, a sua cultura. A cultura é o modo de viver e de ver o mundo, né? É o modo de viver no mundo e de ver o mundo. Isso é a cultura. E essa cultura, ela pode ser sobre a economia, ou seja, sobre o comércio, sobre comprar e vender. Essa cultura ela pode ser sobre a sociedade, ou seja, se todos somos iguais, ou se há pessoas que são mais importantes do que outras, né? Então, sobre a sociedade, e ela também pode ser sobre a religião, aquilo que você acredita. Então, a cultura do Egito Antigo, ela era muito bem organizada, tá? Muito bem organizada. Então, vamos começar a estudar a organização dessa cultura do Egito Antigo. Primeira coisa, a gente fala que o Egito Antigo ele surgiu no Crescente Fértil, tá? Então, no Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma região que pega a África e o Oriente Médio, e é uma região que segue, sobretudo, o rio Nilo, tá legal? A gente fala que o rio Nilo, aqui embaixo eu coloquei, ó, a importância do rio Nilo. O rio Nilo é o rio mais longo do mundo. Uau, você sabia disso? O rio Nilo é o rio mais longo do mundo, tá? Com mais de 6.000 quilômetros de extensão. E o reino mais longo que o rio Amazonas, que está no Brasil, para você ter ideia. E o rio Nilo, ele é hoje chamado a dádiva do Egito, ou seja, dádiva significa presente. Foi um verdadeiro presente para o Egito, porque ele permitiu essa cultura egípcia se desenvolver. Mas é bom lembrar, a primeira coisa aqui que nós vamos lembrar, que essa sociedade, ela, olha só, ela existiu entre 7.000 e 3.000 anos antes de Cristo, tá? Então, nós estamos falando de uma sociedade de quase 10.000 anos atrás. Então, nós estamos falando de uma sociedade extremamente antiga. Será que apenas um rio seria o bastante para que uma sociedade tão antiga conseguisse construir tantas maravilhas como eles fizeram? Não, eles não só contavam com o rio Nilo, mas eles também tinham poderosos o quê? Técnicas de plantação, tá, pessoal? Eles tinham técnicas de plantação que permitiam a eles irrigar. Sabe como eles faziam? Eles construíam valas, ou seja, buracos que saíam do rio Nilo, tá? E levavam essa água para várias outras localidades que permitiam que a água do rio Nilo fosse usada para várias outras coisas. Então, eles tinham técnicas avançadíssimas para aquela época de irrigação. Além disso, eles usavam uma planta chamada papiro, que está aqui o nome, olha, que era usado para fazer cestas, sandálias, roupas, armas, mas, sobretudo, uma espécie de papel, que para aquela época foi fundamental para a organização. Você já parou para pensar que o papel é uma tecnologia? Pois é, uma sociedade que tenha papel, ela consegue imortalizar, ou seja, transformar em eterna as suas ideias. Os seres humanos morrem, os animais morrem, mas a única coisa que é eterna, você já parou para pensar? Olha só o que eu vou falar aqui. A única coisa que é eterna são as ideias. As ideias são eternas. E as ideias foram eternizadas no Egito Antigo. Por isso, a sociedade do Egito Antigo, ela é tão estudada e ela é tão conhecida hoje em dia. Diferente de várias outras sociedades, os egípcios conseguiram eternizar as suas ideias, porque eles usavam uma tecnologia muito poderosa
que é a tecnologia do papel, por meio dessa planta chamada de papiro, tá legal? Uma coisa que a gente pode começar a estudar também sobre o Egito Antigo é a religião. Como eu disse, a religião do Egito Antigo era muito diferente por causa da sua cultura, tá? Um povo que tem uma cultura organizada é um povo que consegue se estender à eternidade. Sobretudo um povo que consegue escrever o que pensa. É o que aconteceu com os egípcios. Eles acreditavam na vida após a morte. Olha só que interessante. Como assim a vida após a morte? Eles acreditavam que ao morrer, eles não iriam simplesmente desaparecer. Eles iam para algum lugar. Mas podemos dizer, olha só que interessante, eles eram politeístas, tá? Eles eram politeístas. Então, eu não anotei aqui, mas você vai anotar no seu caderno, tá? Você vai passar todos esses slides para o seu caderno, tá? Você vai fazer um título Egito Antigo, vai voltar no vídeo e vai escrever tudo isso que eu tô falando, tá? Então, vai escrever os títulos e vai escrever bonitinho no caderno que eu tô explicando, tá legal? Além de, obviamente, ler o livro, né? No livro, nós estamos falando da página 45 em diante. Tá legal? Muito bem. Os egípcios, quando o assunto é religião, eles eram politeístas. Poli, do grego, significa vários. E theo significa Deus. Então, eles tinham vários deuses. Diferente da nossa sociedade atual, que é monoteístas. Mono, um, theo, Deus. Então, nossa sociedade atual, graças à herança dos judeus, graças à herança dos cristãos, nós somos pessoas que acreditam em um só Deus. Já os egípcios acreditavam em vários deuses, por isso eles eram politeístas, tá legal? E um desses deuses era muito importante para contar a história do pós-vida. Ou seja, a história da morte. Os egípcios acreditavam que havia um deus chamado Osíris, que tinha brigado com o seu poderoso irmão chamado Sete. O Osíris aqui, ó, o Osíris brigou com o irmão dele, que era o Sete. Os deuses do Egito, eles eram classificados como seres humanos. Eles odiavam, eles tinham inveja, eles tinham sentimentos igual aos seres humanos. Então, eles eram poderosos, eles eram cheios de poderes mágicos, mas eles não eram muito bonzinhos ou malzinhos. Eles eram igual aos seres humanos. Eles tinham dor, eles tinham inveja, eles tinham amor, eles tinham bastante sentimento. E o Osíris, ele era muito poderoso. O Sete ficou com inveja do Osíris e mandou o Osíris para o mundo dos mortos e ficar lá governando o mundo dos mortos, enquanto o Sete ficaria aqui, no mundo dos vivos, governando os vivos. E por muito tempo, a esposa do Osíris tentou fazer com que o Osíris voltasse à vida. A esposa do Osíris era a Ísis, tá? A Ísis era muito poderosa. Ela era a deusa da fertilidade, da vida. E ela sempre quis usar feitiços para fazer o seu esposo, o Osíris, voltar à vida. Daí veio a crença dos egípcios de que é possível fazer a gente voltar dos mortos, ou seja, os egípcios não só acreditavam que havia uma outra vida depois da morte, mas que havia a possibilidade de você poder sair desse mundo dos mortos e voltar para o mundo dos vivos. E por isso eles praticavam uma técnica chamada de mumificação. A mumificação é uma técnica para eles muito interessante, que é assim que eles faziam. Já que você ia voltar do mundo dos mortos para essa vida aqui que nós estamos vivendo agora, era necessário preservar o seu corpo. E é aí que veio a ideia de produzir múmias. O que é a múmia? Você morreu, a mumificação era só para pessoas ricas, tá? Era só para quem tinha dinheiro para fazer isso tudo. Como é que eles faziam? Eles pegavam o seu corpo, banhavam nas águas do rio Nilo e usavam óleos, sais minerais e entre outros produtos para preservar o seu corpo, tá? Tirava todos os seus órgãos e colocava dentro de frasquinhos, que no seu livro você vai olhar que está na página 45, tá? Que são os canopos. Vários frasquinhos, cada órgão colocava o estômago num frasco, o cérebro em outro frasco e tal.
Só não tirava o coração, porque eles acreditavam que o coração era o centro da inteligência para aquela época. Tiravam todos os órgãos, o cérebro, inclusive, tirava com uma pinça, parte por parte colocava num frasquinho. E aí eles deixavam você numa tumba. Essa tumba normalmente era em formato de triângulo. Daí veio as pirâmides. Por quê? Tinha que apontar para o céu, porque o céu era o lugar dos deuses, entendeu? E aí a pontinha dessa pirâmide fazia conexão com o mundo dos deuses, por isso era em formato piramidal. E no centro da pirâmide estava o corpo do morto. Então eles acreditavam no vida após a morte. Uma outra característica dessa sociedade é que, agora nós vamos estudar a sociedade, é que eles se organizavam no início, lá em 7.000 anos antes de Cristo, tá? Em uma coisa chamada nomos. O nomos era um grupo de pessoas. E existiam vários nomos, é como se fossem tribos, tá? E nós tínhamos um nomo aqui, outro nomo ali, outro nomo acolá. Cada um dos líderes desse nomos era chamado de nomarca. Mas o tempo foi passando e um grande líder acabou derrotando todas essas tribos, tá? E ele se autoproclamou Menés, tá? E ele uniu todos os nomos, formando então o Reino do Egito. Então o Reino do Egito foi um monarca que conseguiu derrotar todos os nomos e unificar todos eles em um reino só. Esse Menés se autoproclamou faraó. O primeiro faraó foi o Menés que derrotou todos os nomos e construiu a ideia de teocracia. O que é a teocracia? O político também é o dono da religião. Ou seja, o faraó, ele era o líder da religião, mas ele também era o líder da política, e ele também era o chefe do exército, e ele também era o chefe da justiça. Ou seja, o faraó, ele era muito poderoso. O Egito Antigo, então, vai construir-se em uma pirâmide social, ou seja, tem o faraó todo poderoso que tem uma teocracia. Mais uma vez, vamos retomar o que é a teocracia. É a união entre a religião e a política. E o faraó, ele era dono dessa religião e dessa política. Ele acumulava nele todos esses poderes. Mas existia também os chamados chefes militares e sacerdotes, que eram as segundas pessoas na ordem, a segunda camada da sociedade, a segunda parte da sociedade mais poderosa logo depois do faraó. Os militares eram o exército do faraó e os sacerdotes eram os religiosos que rezavam para os deuses e realizavam os rituais, como, por exemplo, o Livro dos Mortos. Os sacerdotes escreviam o Livro dos Mortos, que seria um conjunto de feitiços e instruções para você usar depois de morto, lá no reino de Osíris. E eles acreditavam que depois de morto, lá no reino de Osíris, o Osíris, quando você chegava lá, ia pesar o seu coração numa balança. E você, se fosse rico, poderia dar ouro para o Osíris para você passar e o Osíris não te punir. Mas se você fosse pobre, o seu coração seria colocado numa balança e o Osíris só não iria te punir, te castigar, se o seu coração fosse mais leve que uma pena. E a pena seria colocada do outro lado da balança. Ou seja, no Egito Antigo, os ricos se davam bem até depois da vida, ou seja, até no mundo dos mortos. Mas, enfim. Então, voltando aqui, nessa sociedade, nós temos o faraó, nós temos os chefes militares e nós temos os sacerdotes. E nós temos também os administradores e os escribas, que é aqueles que iam organizar a sociedade, escrever as coisas mais importantes dessa sociedade. Tínhamos os camponeses que iam organizar essa sociedade, era uma sociedade rural, e tínhamos os escravos. Os escravos do mundo antigo, peraí pessoal, os escravos do mundo antigo não eram os negros não, os escravos negros vieram na história muito depois. Os escravos eram os estrangeiros. Então, todos os estrangeiros que eram dominados eram chamados de escravos no Egito Antigo. Muito bem. Até aqui, nós estamos estudando
pessoal, até a página, no seu livro didático, até a página 49. E como dever de casa, você vai fazer para a gente a página 48 e 49 de exercícios do seu livro, tá legal? Mas eu também quero passar um trabalhinho, uma pesquisa, para você fazer um resumo e enviar para mim no Google Sala de Aula. Se você não conseguir enviar para o Google Sala de Aula, você vai enviar para o meu WhatsApp. A ideia é que você vai fazer um resumo sobre o que é o patriarcalismo e o machismo. A sociedade do Egito Antigo, ela era patriarcal e ela era machista. Eu gostaria que você fizesse um resumo dizendo para mim o que é uma sociedade patriarcal, o que é uma sociedade machista. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Vamos retomar aqui as tarefas. Vocês vão fazer para mim os exercícios da página 48 e 49 e um resumo sobre o que é uma sociedade patriarcal e uma sociedade machista. Um beijo muito grande para vocês. Permaneço à disposição. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom?